palavra de hoje é hashtag, eu vou ler direitinho aqui para não falar errado, é um movimento que eu estou convidando vocês a participar, hashtag não ao livre-arbítrio de Deus. Por que eu coloquei de Deus? Porque senão os outros vão falar que acham que eu sou contra a democracia, e não é isso. É hashtag não ao livre-arbítrio de Deus. Como assim, pastora? Você tem coragem de fazer parte desse movimento juntamente comigo? Porque o pastor, eu não sei, não compartilhei com ele aí, então hashtag não ao livre-arbítrio de Deus. Como assim, pastora? Então, você é corajoso bastante para entrar nesse movimento? Como assim? Nós vamos entender. Por que eu não quero o meu livre-arbítrio? Eu não quero o meu livre-arbítrio, eu tenho colocado no altar, Senhor, toma aqui o livre-arbítrio, porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos ler em Romanos 12, 2, por favor, pastor? Romanos 12, versículo 2, diz a palavra do Senhor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, por que eu quero a minha vontade? Sendo que o ser humano é o único ser vivo, pensante e tem destruído o seu planeta, tem destruído o seu semelhante, tem destruído os seus relacionamentos, por isso que eu quero a vontade de Deus. E ainda para frisar, lembrando que o nosso querido apóstolo Paulo diz, que ele diz assim em Romanos 7,15, não precisa ler na Bíblia que eu coloquei aqui, pastor. Diz assim, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, nós seres humanos, infelizmente, temos esse erro. A gente faz muito mais do que a gente não gostaria do que a gente gostaria. Então, por isso, hashtag não ao livre-arbítrio de Deus. Eu não quero livre-arbítrio, eu quero a vontade boa, perfeita e agradável, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. O que o Senhor Jesus Cristo diz em João 4,34? Não precisa abrir, que eu escrevi aqui, que a minha comida, que o meu alimento seja fazer a vontade do Pai que me enviou. Amém? Quantos estão entendendo até agora? Então vamos continuar. Então, você confia em Deus dessa maneira? Ao ponto de você entregar, sacrificar no altar dele o livre-arbítrio que ele te deu? Confiando plenamente, 100% nas decisões que ele vai tomar sobre a sua vida? Gente, por um acaso, entre aspas, que não existe coincidências, existe Jesuscidência. Hoje eu vi um vídeo tremendo que tem tudo a ver com essa pregação. Depois dessa palavra, eu vou pôr aqui no meu Instagram. Quem não me segue, já corre lá depois dessa palavra e me segue dia a dia com Larissa Oficial. Tem todos os dias posts para abençoar a sua vida, no seu espiritual, no seu emocional, né, na sua vida com casal, com filhos. Então não percam, estejam lá, até de entretenimento, né? Dica de filme aí bom para você assistir com a família. Então, dia a dia com Larissa Oficial. Vou pôr um post que eu fiquei de queixo caído, até duvidei se o menininho era cego. O pai estava dançando com um filho cego, o menino tinha uns 12 anos, e fazia cada manobra. E aí eles colocaram uma música linda da Gabriela Rocha de fundo, fizeram uma edição fazendo essa enquete. Que ponto que você confia em Deus? Você confia em Deus do jeito que esse menino confia no pai para dançar? Porque ele jogava ele assim, dava cambalhota, o menino cego, gente. É incrível. E é bom porque as imagens levam a gente a pensar. A parte lúdica, né? Leva a gente a pensar. Como está o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho confiado em Deus dessa maneira? Gente, é tão simples. Quando a gente foi fazer o curso de noivos, tinha uma dinâmica que você tem que fechar os olhos e cair assim para a pessoa de trás te pegar. Eu acho que muita gente já deve ter feito essa dinâmica. Quem já fez? Levanta a mão aí em casa. Que você tem que cair para trás para a pessoa, alguém te segurar. E isso testa o seu nível de confiança nos relacionamentos. Se você nunca fez isso, faça, mas fala para a pessoa te segurar, viu? Para ele ficar atento, avise ela antes para você não estribuchar no chão, né? Mas voltando aqui,
sobre o nosso relacionamento, eu só tenho coragem de fazer hashtag não ao livre-arbítrio de Deus quando eu de fato conheço quem é o Deus que eu sirvo. Não só de ouvir falar, não só de ler na Bíblia, mas quando as verdades bíblicas se tornam verdades sem questionamento para mim, para a minha pessoa, no meu indivíduo. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, aí eu lembrei de Ezequiel, a história lá em Ezequiel 47:3, que tem uma música, nós não vamos ler, é do se você quiser ler em casa, Ezequiel 47, versículo 3 ao 5. Aquela música que a gente canta muito, será que as águas estão nos seus tornozelhos, nos artérios? Será que está no joelho? Será que está na cintura? Será que está no ombro? Ou será que eu estou nadando no rio de Deus? Como é que está as águas do Senhor? A água representa a presença de Deus. Será como está a presença de Deus na minha vida? Será que eu estou nadando no rio de Deus constantemente? Porque a gente tem que viver de fé em fé, de glória em glória. O maná de hoje, a presença de hoje não serve para amanhã. E lembrando, né? Deus quer que a gente vá mais fundo, mais fundo, mais fundo na presença dEle, no conhecimento dEle. E só conhecendo a Deus que de fato eu tenho confiança plena nele. Amém? Eu quero só ler, pastor Lauro, em Ezequiel 47:12 sobre isso. Antes vamos para João 7:38, onde fala que quando nós estamos nadando no rio de Deus, quando nós cremos em Deus, fluirão rios de águas vivas. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém! Então o Senhor fala que fluirão rios de águas vivas e só vai fluir quando eu creio de fato. Quando a verdade bíblica se torna verdade bíblica para a minha pessoa. Então, hashtag não ao livre-arbítrio de Deus só é possível quando eu conheço de fato o Deus que eu sirvo. Amém? Então, quando eu conheço a Deus, quando eu estou nadando no rio de Deus todos os dias e quando flui rios de águas vivas nas nossas vidas, ou o que o Senhor nos promete em Ezequiel 47:12, por favor, pastor Lauro. Ezequiel, tá lá, pastor, tá marcado. Ezequiel 47:12. Ezequiel 47? 12, por favor. Vamos lá. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Então, da onde fluem os rios? Da onde flui o rio? Do santuário de Deus, do trono do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Cave na presença do Senhor. Quanto mais na presença do Senhor. Porque nós vamos ter sempre frutos novos. E além do fruto, do alimento, nós vamos ter o quê? Que falou aí no final? As folhas vão servir para quê? Remédio. O Senhor traz alimento, Ele traz a provisão e Ele é o nosso remédio, porque Ele é o nosso Deus Rafá, Deus de cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, porque é nele que nós temos a cura. Lembrando, eu tô aqui de vermelho para lembrar que é o último domingo antes da Páscoa, lembrar que o sangue do Cordeiro não seja em vão na sua vida, na minha vida, todos os dias. Que na palavra do Senhor fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre Ele, nos traz a paz e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Amém? Então vamos lá. Mas para que nós possamos experimentar
viver essa frutificação, essa abundância, esse sucesso, esse rebote, como a Igreja Apostólica Fonte da Vida tem proclamado, profetizado, que é ano do rebote do Senhor, nós temos que crer de fato. Porque sem fé, como diz em Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que confiar. E para nós confiarmos, nós temos que investir tempo. Ninguém confia em ninguém, estou falando naturalmente falando, no primeiro contato. Se você conheceu a pessoa a primeira vez, alguém está com o microfone aberto. Se você conheceu a pessoa a primeira vez, Ivonete, eu acho que é você, querida. Alguém, aí, me ajudem aí, que tá dando microfone, né? Não, já mutaram aqui. Vocês desculpam, tá? É só para não atrapalhar vocês. Então, para você conhecer alguém, ter confiança na pessoa, isso demanda o quê? Tempo. Você tem que ter tempo de relacionamento. Tem que ter tempo de qualidade com a pessoa. É igual marido e mulher quando está conhecendo, os filhos, discípulo com o pastor. Com o tempo que você vai o quê? Gerando uma confiança. Como você vai confiar num Deus, num Pai que você não vê, se você não gerar um relacionamento? Não é só aquela oração mecânica de escovar os dentes pedindo a bênção e a proteção de Deus. É literalmente você querer conhecê-lo em intimidade. Olha a diferença. Imagina, não é ruim, fala a verdade, quando você pega e fala assim, o filho ou o marido, quem seja que for, só fique pedindo favor, não se preocupa como você está, como você sente. Deus quer ter esse relacionamento íntimo conosco. Então, só nisso, diariamente, que nós vamos estreitar os laços e ter a confiança de fazer parte do movimento que eu estou chamando vocês para fazer parte. #não ao livre-arbítrio de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, como eu pergunto para você refletir, como está o seu relacionamento com Deus? Eu lembrei da nossa tarefinha do curso Paz para Toda a Vida. Lá faz a gente pôr na ponta do lápis uma reflexão de 3 dias, quanto tempo nós estamos gastando com os nossos filhos. Daí eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado, investido na presença de Deus? Com oração, com leitura bíblica, com louvores? Ai, pastor, não tem tempo. Será? Quanto tempo você passa e os celulares avisam isso? Mexendo no celular. E com Deus? E com Deus, que é aonde que está a fonte da sua frutificação, como nós lemos. E a fonte do seu remédio que tem cura. Entendeu? Às vezes as pessoas acham que as coisas de Deus são tão simples e nem se importam em colocar em prática, é que eles acreditam como se não fosse de fato ter esse poder todo. Eu estava ouvindo uma irmã em Cristo, que ela é neurocientista, até já deu várias entrevistas em televisões abertas aí, ela falando, gente, as coisas de Deus são tão simples, as pessoas para ter uma vida em abundância é tão simples, só que elas não colocam em prática porque elas acham que a simplicidade não tem poder. Elas não colocam em prática. Se eu colocasse aqui um valor altíssimo para elas pagarem, para elas terem a solução de todos os seus problemas, às vezes elas até pagariam, porque elas acham que na simplicidade não está o remédio, na simplicidade não está a resposta. Mas lembre-se, Deus é um Deus simples. Amém? Então, responda. Quanto tempo você tem investido em Deus? Faça essa reflexão de 3 dias anteriores aí. Amém? Então, para que nós possamos ter essa convicção que a verdade que está na Bíblia, ela é não só para os homens que estão aqui, mas ela é verdade para mim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Meu pai tá ligando aqui desesperadamente. Ai, Jesus, vamos lá.
faz parte, né? Que não pode deixar no modo avião, porque senão não faz a transmissão, né? Então, eu quero dar alguns exemplos para enraizar na sua cabeça que Deus está no controle da sua vida antes mesmo de você ser formado. E por isso, essas verdades bíblicas têm que estar enraizadas aqui. Para quê? Para que nós possamos ter a convicção em Deus que Ele está no controle. Ele tem o melhor para mim. Ele tem um sim e tem um amém. Por isso é importante nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, porque no momento de crise, ela é a nossa âncora. No momento de crise, a palavra é o nosso porto seguro, é a garantia da nossa esperança. Então eu quero te ajudar a lembrar sobre isso, para você ter convicção e para você ter liberdade em Deus de fazer parte do movimento. Como que eu falei? Desculpa, eu me perdi. Não ao livre-arbítrio de Deus, porque eu não quero falar errado. Então vamos lá. Se você já quer fazer parte, já coloca aí no YouTube, aqui no chat e aqui no Instagram, #não ao livre-arbítrio de Deus, para eu saber se você faz parte desse movimento junto conosco. Então vamos lá. Salmo, Pastor Lauro, para te encher de fé, de esperança, e coloca esses versículos na sua mente, para você ter essa convicção que eu estou pregando aqui para vocês, e eu creio, não só prego, mas eu vivo isso. Número 1, Deus sonhou com a sua vida mesmo antes de você nascer. Quer uma prova? Jesus, lembrando, venceu a Satanás em todos os momentos através da palavra. Lembra quando ele foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites, e teve fome? Ele foi tentado e ganhou, venceu a Satanás através da Bíblia. Nós precisamos saber usar a palavra do Senhor. Ter a espada e não só ficar aqui, né? Pra achar que tá protegido. Igual tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e acha que tá protegido e não lê, né? E não guarda os mandamentos. Aquele que me ama guardar os meus mandamentos, está na palavra do Senhor. Número 1, Salmo 139, 13 e 14, por favor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Deus está falando que sonhou com a sua vida antes mesmo de você ter sido formado. E ele viu, ele fez parte da sua formação. Isaías 49, 1, 3, Pastor Lauro, por favor. Isaías 49, 1, 3, está marcado. 49. Do 1 ao 3. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Amém! Então, esse versículo, você não entendeu muito bem? Que você pegue só essa essência. O Senhor te chamou, me chamou o pastor Lauro pelo nome, desde o ventre da sua mãe. Tem poder maior que isso, gente? E tem gente que acha, fala assim, não, eu não vou pedir nada para Deus não, ele está muito ocupado. Que tamanho que é o Deus que você serve, meu irmão, minha irmã? Na palavra do Senhor fala que o mundo todo não cabe uma palma da mão do Senhor apenas, que o Senhor fez o mundo todo em 6 dias e descansou no 7. Você não consegue crer nisso? Então eu quero te desafiar hoje a parar e falar, Senhor, eu quero conhecer esse Deus grande, esse Deus forte, esse Deus do impossível, esse Deus do sobrenatural, esse Deus que não há limites. Em Isaías também diz, eu sou, antes de mim não há e depois de mim não haverá. Amém? Segundo versículo para você incutir na sua mente, para quem está se chegando agora, seja muito bem-vindo. A palavra de hoje é, faça parte desse movimento. Não ao livre-arbítrio de Deus. E você só faz esse movimento
Você só sacrifica o seu livre-arbítrio quando você tem a convicção que Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando você tem a convicção do Deus que você serve. Amém? Bom, então vamos lá. Terceiro versículo, mais segundo tópico que nós vamos ler, Lucas 12, 7. Que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Esse é um dos versículos. Esses versículos que eu estou falando para vocês, eu tenho eles incutidos na minha mente. Vem a tempestade, o diabo quer mostrar para vocês o tamanho da tempestade. Foque no Senhor. Porque quando você foca no Senhor, a sua tempestade acalma. Amém? Lembra lá dos discípulos no meio da tempestade? Quando eles pediram socorro para Jesus, primeiro acharam que Jesus era fantasma. Mas quando pediram socorro para o Senhor, descansou no Senhor, a tempestade cessou. Então vamos ver o poder disso. Lucas 12, 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amém. Gente, olha isso. Deus sabe, até dos seus fios de cabelo é contado. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Se você não crê nisso, pede para o Senhor e Ele fala que a gente pode orar e pedir o dom da fé. Que o Senhor traga mais fé no seu coração e convicção que tudo está no controle do senhorio do Senhor. Amém? Vamos lá. Romanos 8, 26, 28. Romanos 8. Enquanto o pastor Lauro vai abrindo, 26, 28. 8 do 26 ao 28. Pastora, você crê na Bíblia assim com toda essa convicção? A Bíblia foi escrita por homens. Então, queridos e queridas, no início da minha conversão, eu fui muito confrontada pela minha família sobre isso. Porque quando eu vivo algo, eu vivo intensamente. Porque senão, para que eu vou ficar em cima do muro? Não vale a pena. Ou é ou não é. Então, o Senhor, eu fui fazer esse questionamento para Deus, que quando eu sou confrontada, eu não gosto de ficar sem resposta para mim e até para edificar as outras pessoas. E eu falei, Senhor, por que as pessoas têm tanta resistência de acreditarem na Bíblia? Tudo bem que a gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens, tudo bem que a gente sabe que pode ter sido tendencioso algumas coisas na parte de interesse histórico, econômico, mas lembre-se, o Antigo Testamento foi escrito bem antes de Cristo. E em alguns livros já anunciava a vinda do Messias. Como que eles sabiam? Como que eles sabiam? Outra coisa, é interessante o temor, na Bíblia fala, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Fala também que nenhum pingo do i pode ser mudado na palavra do Senhor. E o tremendo disso é que quando os homens de Deus iam colocar algo que vinha deles, por exemplo, o apóstolo Paulo pregava muito sobre o celibato, eles tinham zelo de falar, isso foi Deus não que fez, porque Deus fez homem e mulher para casarem. E abençoar e ser de fecundos, mas isso é minha opinião, do Paulo, não de Deus, do apóstolo Paulo e não de Deus. Então, eu falei, Deus, por que tanta resistência? Aí o Espírito Santo veio falar no meu coração, olha que tremendo, a Bíblia, ela te traz poder, a Bíblia te traz esperança. Na palavra do Senhor fala que eu e você somos escolhidos do Senhor. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na palavra do Senhor também diz que tudo que Deus fez, milagres que o Senhor fez, não poderia relatar tudo nos livros que a gente tem hoje na modernidade. E também diz que pelo nome dele, nós, sendo herdeiros, podemos fazer maiores obras do que Jesus fez. Pensa! Por isso que o diabo resiste tanto das pessoas lerem a Bíblia. Bíblia cristã, sendo ela católica, evangélica. Bíblia cristã, porque Jesus não pregou religião, Jesus pregou o cristianismo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, por isso que o diabo resiste tanto. Eu vou te colocar para pensar. Quando eu estudava, né, fazia ensino médio, os professores falavam assim para mim, estou fazendo relação, por que você não pode acreditar na Bíblia, sendo que a gente acredita nessas matérias que a gente vê nas escolas? O professor de matemática falou assim, gente, se descobrirem o teorema de Pitágoras, outro teorema sem ser o de Pitágoras, que é a base da matemática, esquece tudo que você aprendeu em matemática e vamos aprender outra matemática.
Na física, outro professor diz assim, gente, se a gente descobrir abaixo do 0 Kelvin, que está perto de descobrir, a gente esquece tudo que aprendeu na física e vamos aprender outra física. E na história e na geografia, que é baseado na datação do carbono 14, nas análises dos arqueólogos, vai que no dia ele tá de ressaca, brigou com a mulher, que tá com dor de cabeça, fez o trem errado, porque nós somos falhos, igual o povo fala, não foi? Que, a Bíblia foi escrita por homens. Então, foi tudo descoberto por homens. Por que que a gente aprende... A gente aceita essas verdades que são enfiadas goela abaixo pra gente na escola. E por que que a gente não pode acreditar na palavra do Senhor? Porque isso é resistência, porque ela promete só bênção. Tem gente que fala assim, eu queria tanto uma receita de bolo para eu ter um casamento abençoado, para eu criar filho abençoado, para eu ter uma vida abençoada. Tá aqui! Melhor que receita de bolo! Porque tem todos os ingredientes, na Bíblia é cheio de assim, se condição, você fizer isso, você vai ter bênção. Se não fizer, vai ter maldição. Se obedecer, vai ter vida. Se desobedecer, vai ter morte. Ai, Deus é carrasco. Não, não é não. Deus está mostrando que, porque existem leis espirituais, igual existem leis naturais. Se a pessoa acreditar ou não que existe gravidade e pular de um prédio, ela vai morrer. É uma lei absoluta da natureza. Iguais às leis espirituais. Leis da semeadura. Tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Só que Deus é tão amoroso que ele falou, vem cá, filhinhos, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar o caminho da vida. Deixa eu te mostrar o caminho da bênção. Deixa eu te mostrar para vocês ficarem livres da morte e da maldição. Amém? Então, hashtag a não livre-arbítrio de Deus, porque eu quero a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso, você precisa conhecê-lo, se encher do poder de Deus, das palavras do Senhor. Então, número 3, sobre todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Infelizmente, até as desgraças aos nossos olhos, porém Deus tem um propósito maior. Vamos ver em Romanos 8, 26, 28, por favor, pastor? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém! Quarto tópico, Isaías 55, 6, 9. Então, foque nesse versículo aqui. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Pastora, mas eu não entendo tanto caos, tantas perdas, mas na palavra do Senhor também diz, né? Que as coisas ocultas não cabem a nós, só cabem a Deus. Por que Deus não revela? Por que a gente está perdendo pessoas que a gente ama, pessoas queridas? Irmãos, nós não temos maturidade ainda para entender. E quanto mais a gente questionar, pode nos afastar, nos entulhar de Deus e gerar rebeldia. É igual você dar uma faca para uma criança brincar. Eles não têm maturidade, não têm discernimento para brincar com uma faca ou cortar uma carne, cortar um tomate. Uma criança pequena de 4, 5 anos. E Deus, muitas coisas não é nos revelado, porque nós não temos maturidade, senão vai nos entulhar e vai nos matar espiritualmente. Vocês estão me entendendo? Amém? Então vamos lá, pastor, Isaías 55, 6, 9, por favor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém! Ele é rico em perdoar.
Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso. Na Bíblia fala, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater até abrir. Deus quer que a gente peça, que a gente sonha. Só que aí também tem outro versículo que fala que ele vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Temos que sonhar? Sim. Porém, nunca perder o foco. Hashtag não ao livre-arbítrio de Deus. Porque eu quero a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, para eu ter essa segurança, eu tenho que investir tempo em conhecer a Deus. Se preocupe em dar as primícias do seu tempo para Deus, porque senão nunca sobra. Nem que você acorde 10 minutos antes para você orar, ler a Bíblia, começa com pouco e depois vai aumentando. Mas quer ter uma vida de sucesso, você tem que literalmente nadar no rio de Deus. Será que as suas águas estão nos atelhos, nos joelhos, na cintura, no ombro, ou você está nadando no rio, ao ponto de estar fluindo o rio de águas vivas de vocês? Amém? Para nós fecharmos, eu quero fechar com o versículo que nós começamos, para nós não abrirmos mão do melhor de Deus. Então, Romanos 12, 2. Vamos lá, pastor. 12, 2. Enquanto isso, vocês entenderam? Vocês estão abertos para sacrificar o livre-arbítrio de Deus? Então eu te peço, põe aí no Instagram, no YouTube, aí no chat, hashtag não ao livre-arbítrio de Deus. E o pastor vai finalizar com esse versículo. Depois não saiam, que eu quero fazer um convite e o pastor vai orar para nós. Romanos 12, versículo 2, diz a palavra do Senhor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não abro mão disso para nós, para nossa descendência, para todas as gerações e nem para vocês. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher sacrificá-lo. Amém? Então, antes do pastor orar, eu gostaria de agradecer o pessoal que está aqui no Instagram, Kelly, a tia Suzana, minha tia, Terezinha, não estou vendo todos. Belândia. Muito obrigada, eu tinha visto a tia Norinha aqui também, a Renata, Brenda, sua prima. Gente, muito obrigada. Quem quiser fazer parte conosco aqui desse grupo abençoado, discípulos amados, online, mande aí no direct seu contato que a gente acrescenta vocês aqui no grupo. O pastor vai estar orando e também queremos agradecer você do YouTube que tem nos acompanhado, tem feito a nossa comunidade crescer. E para vocês que não me acompanham ainda no YouTube, vai lá no Dia a Dia com Larissa. E para quem não acompanha no Instagram, Dia a Dia com Larissa Oficial, que eu posto todos os dias algo para edificar a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. O pastor vai orar para nós, mas antes eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, olhem o post que eu vou pôr para vocês aí do vídeo do menininho cego dançando com o pai dele e me responde depois no post. Vocês confiariam em Deus daquela forma que o menininho estava dançando com o filho? Segundo, convite. Hoje, até para amanhã, nós vamos estar iniciando, vou explicar, o jejum nacional, um jejum histórico, em que vários pastores foram no presidente, o presidente conclamou juntamente com os pastores um jejum amanhã, nacionalmente. Isso nunca aconteceu na história do país e na Bíblia só 2 reis proclamaram um jejum. Então, pastora, como que eu posso fazer? Por exemplo, no mínimo 12 horas, hoje das 8 até as 8 do outro dia, ou o apóstolo falou da meia-noite até o meio-dia, e fiquem ligadinhos aí na programação da fonte que vai estar orando em nome de Jesus. Amém? Pastor, você ora por nós? Amém. Vamos orar. Amém. Vocês não saiam, viu, discípulos? Quando o pastor orar, eu vou despedir aqui do Instagram e do YouTube, vocês ficam para a gente orar com vocês. Amém. Que cada um de nós que participou dessa palavra abençoada, nós possamos ser incentivados a andar segundo a palavra do Senhor, a andar segundo os teus ensinamentos. Porque para aqueles que andam segundo os ensinamentos do Senhor, com certeza colherão bênçãos,
com Amém. certeza estarão sendo abençoados, não somente a sua vida, mas a sua casa, a sua geração. E é isso que cremos. Cremos nas promessas, cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus não falha, ela não volta vazia. Amém. O Senhor sempre tem um sim e um amém. Amém. Que nós possamos sempre buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Então gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, que nós possamos orar, Pai. Senhor nosso Deus, Amém. Pai, nós estamos aqui essa noite, Senhor, nesse dia reunidos, ó Senhor Deus, e primeiramente para te agradecer, Pai. Agradecer, Senhor Deus, porque nós estamos, Senhor, Pai, na semana de Páscoa, Senhor, onde o Senhor, Senhor Deus, ó Pai, se entregaste por nós, onde o Senhor morreste na cruz, ó Senhor Deus, se entregaste, onde o Senhor foi moído, Pai, pelas nossas transgressões. E em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui para dizer um sim até Ti, Senhor Deus, um sim, Senhor Deus, para que nós possamos morrer às nossas vontades, morrer o nosso eu, o nosso achismo. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossa mente, Senhor. Amém. Pai, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu sinto, Pai, mas o que o Senhor sente, porque o Senhor sonda o mais íntimo, o Senhor sabe o que é muito melhor para as nossas vidas, porque os teus sonhos, os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos, ó Pai. Então por isso nós entregamos nossas vidas a Ti, entregamos nossa mente, o nosso coração, Senhor, e te pedimos, Pai, fala conosco. Seja o nosso motorista, Senhor Deus. Amém. Pai, que o Senhor possa sempre renascer em nossos corações, que o Senhor possa sempre ressurgir em nossa mente, Pai, que nós possamos sempre dizer sim, sim a Ti, Pai. Queremos sempre dizer sim a Ti, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Por isso nós te louvamos, Pai, e te pedimos, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, Senhor. Amém. Que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas, Pai. Amém. Que nós possamos, Senhor Deus, através desse jejum da nação, dizermos, ó Pai, que o Senhor é o Senhor desta nação, porque nós somos cristãos. Amém. Acreditamos em Ti, Senhor. Pai, muda, Senhor Deus, ó Pai, essa nação. Toca, Senhor Deus, ó Pai, trazendo cura. Sopra, Senhor Deus, ó Pai, o fôlego de vida sobre essas pessoas que estão hospitalizadas, todas essas pessoas que estão na UTI, Pai. Sopra, Senhor Deus, traz vida, cura, bênçãos do Senhor, Pai, nós te pedimos. E guarda, Senhor Deus, as nossas vidas, guarda os nossos familiares, Pai, que nós possamos ter uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, e toda honra, Deus, toda glória, nós te daremos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você e sua família. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Aí, desligou aqui, vocês ficam aí. Ainda. Aqui. Aqui.